foro competente, nós também temos que tomar cuidado com relação à justiça que estamos trabalhando. Se justiça federal é uma regra, se justiça estadual seguirá outra regra. Veja, se eu for ajuizar a demanda na Justiça Federal, o foro competente é de acordo com os termos do artigo 109 da Constituição Federal, parágrafos 1º e 2º. No parágrafo 1º do artigo 109 da Constituição Federal, nós temos o seguinte, acompanhe comigo. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária, onde tiver domicílio a outra parte. Então, quando a União for a parte autora, deve ser ajuizada a demanda no domicílio da outra parte. Agora, quando nós, contribuintes, somos a parte autora, a regra para sabermos qual é o foro competente está no parágrafo 2º do artigo 109 da nossa Constituição Federal. Acompanhe também para já ir grifando, afinal de contas, aqui nós temos 4 possibilidades de escolha aonde iremos ajuizar a nossa demanda. Veja, nós temos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 109, que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Veja que, na maioria das vezes, nós iremos realmente trabalhar com situações em que o contribuinte, ele irá ingressar com a petição inicial. Logo, será uma demanda contra a União. Nesse caso, deveremos nos atentar à regra contida no artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. O contribuinte, parte autora, ele poderá escolher aonde ele quer ingressar com essa demanda. Ele tem 4 opções. Pode ser no domicílio do próprio autor, que é o mais comum. Pode ser onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou ainda onde esteja situada a coisa, ou no Distrito Federal. Eu até brinco dizendo que é muito raro você errar o foro competente quando se refere à Justiça Federal. Afinal de contas, você tem 4 possibilidades. E, além disso, nós também temos uma situação bem peculiar frente ao nosso exame da OAB. Na maioria das provas, o examinador não tem mencionado o município onde ocorrem as situações. De modo que, em muitas situações, ele até coloca município X, município Y. Se ele colocar dessa forma, município X, município Y, no nosso endereçamento terá que constar, então, município X, município Y, tudo de acordo com o que tiver de importante na prova. Agora, se não for dito nada, apenas ocorreu a situação em determinado município, nós iremos fazer o nosso endereçamento de forma genérica. E é o que acontece geralmente na maioria das provas da FGV. Só que eu não posso dizer a vocês, não se preocupem com o foro competente, porque na hora da prova não vai ser trazida uma cidade em específico para você dizer qual é a cidade que ocorreu tudo isso. Mas eu tenho que trazer a vocês a regra, porque na prova do exame 26, quem sabe apareça lá cidade de Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, qualquer cidade pode aparecer. Então, é claro que nós temos que dominar a regra a respeito do foro competente, porque a partir do momento que o examinador trouxer a informação, essa informação ela será pontuada na hora de você fazer, por exemplo, o seu endereçamento. Eu não posso inventar dados, mas eu não posso também fugir dos dados fornecidos pelo meu examinador, percebe? Então, se acontecer de ser narrada a situação em que for mencionada a cidade de Curitiba, eu falo Curitiba porque eu sou de Curitiba. Se mencionar que o autor reside em Curitiba,
Em se tratando de Justiça Federal, eu posso optar por ingressar com a minha demanda aqui no município de Curitiba. Por quê? Porque o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz: nas causas intentadas contra a União, pode ser ajuizada a demanda no domicílio do autor, ou onde ocorrer os atos e fatos que deram origem à demanda, ou no local da situação da coisa, ou no Distrito Federal. Então, por isso que eu digo. Agora, repetindo, se não foi dito nada, nenhuma cidade, não queira você inventar ou ainda não queira escrever a cidade da onde você vai realizar a tua prova. Isso pode ser, inclusive, considerado identificação de peça. E se houver uma identificação de peça, de prova, você corre o risco de zerar. E o difícil de recorrermos em um critério tão subjetivo é para dizer não houve identificação de prova. Se o examinador mencionar, houve sim a identificação de prova, como ele disse, fica bem mais difícil para nós falarmos não houve, é um critério muito subjetivo na hora do recurso, tá certo? Pois bem, então quanto à regra do foro competente na Justiça Federal, eu tenho aqui o artigo 109, parágrafo 1º e parágrafo 2º, e já menciono que, de acordo com o CPC de 2015, nós temos a mesma regra se repetindo no artigo 51. Isso não acontecia com o antigo CPC. Nós não tínhamos essa literalidade do artigo 109 da Constituição no CPC também. Mas com o CPC de 2015, veio essa repetição e que não interfere em nada, mas que vale a pena você ter o conhecimento. Eu digo isso porque na hora de você responder, quem sabe, uma questão, quando você tem que responder tudo de forma mais completa possível, mencionando inclusive os dispositivos legais, sempre é bom você mencionar todos os dispositivos pertinentes àquele assunto. Se houver uma repetição de um artigo na Constituição e o mesmo artigo em uma lei infraconstitucional, eu sugiro que você mencione sempre os dois, tá? Porque o que você fizer a mais, desde que haja coerência, não irá lhe prejudicar. Mas o que você fizer a menos, isso sim pode lhe prejudicar. Porque talvez no gabarito só esteja o dispositivo referente à Constituição, ou vice-versa, referente à lei infraconstitucional. Então, pelo sim, pelo não, nós seremos treinados durante o nosso curso a sempre fazermos respostas da forma mais completa possível. Tem dado muito efeito, nossos alunos, candidatos, têm sempre tido notas máximas nos quesitos, porque a gente pega o jeitão da prova. Ok? Então, até se você quiser fazer uma pequena remissão no artigo 109 da Constituição Federal para o artigo 51 do CPC, para você se lembrar que esse artigo fala a mesma coisa, e seguimos lá para o artigo 51, só para fecharmos aqui e deixarmos bem redondinho. Como ele disse, o meu método vai ser esse. Eu irei ensinar a matéria com toda calma. Eu tenho muito tempo, tenho mais de 40 horas para trabalharmos aqui com o processo tributário. E quanto mais específico, detalhado estiver para você, você vai perceber que lá na frente fará toda a diferença. Afinal, eu estou formando o teu raciocínio jurídico. Se você já sabe tudo de processo tributário, ora, você nem precisaria fazer o curso comigo, concorda? O que eu acho que, na verdade, não dá para você subestimar a prova da OAB. Uma dica, salto alto e exame da OAB não combinam. Não adianta você falar, eu já sei tudo de tributário e querer resolver a prova. Porque, às vezes, você pode realmente saber tudo de tributário, mas você não consegue pontos suficientes para passar no exame da OAB. O exemplo que eu sempre utilizo, até por uma forma de analogia, é quando você vai tirar a tua carteira de motorista. Muitas pessoas sabem dirigir desde os 9 anos de idade. No passado era muito comum a pessoa aprender a dirigir numa fazenda e quando vai tirar a carteira não consegue tirar a carteira. Por quê? Porque a pessoa já tem tantos vícios da direção e ela não consegue ser aprovada porque no dia da prova, do exame do Detran, você tem que dirigir exatamente como o examinador do Detran quer. E que você sabe que a gente não dirige na prática como a gente dirige no dia da prova. É a mesma coisa aqui para a prova da OAB. Você pode ter total conhecimento da matéria,
mas talvez você não consiga colocar no papel exatamente o que o examinador quer corrigir. E aí você fica perdendo tempo, colocando um monte de coisa interessante, mas que não é pontuado. E se não é pontuado, não tem nota. Se não tem nota, você não passa na prova. Certo? Então, continuando aqui, artigo 51 do CPC, como eu lhe disse, traz exatamente a mesma redação do artigo 109 da Constituição. Diz, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União, regra do artigo 109, parágrafo 1º da Constituição Federal. E parágrafo único, se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Pois bem, é mera repetição e, como lhe disse, para fins de peça você tem que conhecer a regra. Mas, para fins de resolução de questões, sempre é bom responder mencionando todos os dispositivos legais, certo? Agora, e com relação à justiça estadual? Como eu farei para identificar a regrinha quanto ao foro competente? Vamos lá. Na justiça estadual, a regra para optarmos quanto ao foro competente para ajuizamento da demanda, ela está no artigo 46 do CPC. O artigo 46 do CPC diz o seguinte, vamos grifar juntos. Ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no domicílio do réu. Veja, é diferente, não é? Então, quando eu falo de justiça estadual, via de regra, a demanda será ajuizada no domicílio do réu. Via de regra, é no domicílio do réu. Ok? Agora, também há uma novidade, digamos assim, quanto ao CPC de 2015. Por quê? Porque no CPC de 73, a única regra que nós tínhamos quanto ao foro competente referente à justiça estadual era essa. Vai ingressar com a demanda no domicílio do réu. Com o CPC de 2015, nós tivemos a novidade trazida no artigo 52, que fala o seguinte, quando o Estado for parte ou o Distrito Federal, nós teremos uma regra com relação ao foro competente semelhante à que nós utilizamos para a Justiça Federal quando a União é parte. Como assim, Josi? Veja o que diz o caput do artigo 52 do CPC. Ele diz o seguinte, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal. Então, mesma coisa, né? Quando eu tenho que o Estado ou o Distrito Federal são partes autoras, eles devem ingressar com a demanda no domicílio da outra parte. Ok. E o parágrafo único do artigo 52? Olha só o que ele diz. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Então, aqui é uma novidade. Veja, quando o Estado ou o Distrito Federal é a parte que está na demanda, eu vou considerar hoje a regra do foro competente, a que está contida no artigo 52. Sendo o Estado ou o Distrito Federal a parte autora, eles devem ingressar com a demanda no domicílio da outra parte, mas, sendo o Estado ou o Distrito Federal a parte demandada, eu, na condição de contribuinte, que irei demandar em face do Estado ou Distrito Federal, poderei optar 4 opções. Posso ingressar com a demanda no domicílio do autor, ou onde ocorreram os fatos e atos que deram origem àquela demanda, ou no local da situação da coisa, ou na capital do ente federado. E aí você vai dizer o seguinte, ué, mas agora, como que funciona essa regra? Você vai pensar da seguinte forma, deixa eu até trazer aqui no slide para você visualizar. Bom, quando você fala de Justiça Federal, que você já fez todas as suas análises e verificou, vou ingressar com a demanda na Justiça Federal.
Para sabermos a respeito do foro competente, você vai seguir a regra do artigo 109, parágrafo 1º, e se for o caso, do parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz: quando a União é parte autora, ela deve ingressar com a demanda no domicílio da outra parte, e o que eu imagino que vai acontecer com mais frequência para nós, tanto no nosso curso como também nas provas, nós demandando em face da União. Aí sim eu pego a regrinha do parágrafo 2º que eu escolho. Ou eu ingresso com a demanda no domicílio do autor, onde ocorreram os atos e fatos que deram origem à demanda, ou no local da situação da coisa, ou no Distrito Federal. Agora, sendo justiça estadual, eu tenho, na verdade, duas regrinhas para falarmos sobre o foro competente. Eu tenho uma regra geral do artigo 46 do CPC, e eu tenho uma regrinha específica quanto ao artigo 52 do CPC. A regrinha do artigo 52 do CPC, que ela parece com a regrinha lá do artigo 109 da Constituição Federal, bem como do artigo 51 do CPC, ela deve ser utilizada tão somente quando os estados ou Distrito Federal forem parte. Então, é uma regra específica para quem estiver na demanda, o Estado ou o Distrito Federal. Então, se eu olho e vejo, opa, é o Estado. Se eu vou demandar em face do Estado, eu já sei. Regra do parágrafo único do artigo 52. Eu escolho ou ingresso com a demanda no domicílio do autor, onde ocorreram os atos e fatos, na situação da coisa, ou na capital do ente federado. Por outro lado, se o município, então, for parte, aí sim, sendo o município parte, eu vou ingressar com a minha demanda, seguindo a regra prevista pelo artigo 46 do CPC, qual seja no domicílio da parte ré. Então, é assim que eu vou definir aonde ajuizar a minha demanda. Pois bem, fechamos até que, enfim, digamos assim, a regra quanto ao endereçamento, que é a primeira coisa que deve ter na minha petição. Qualquer petição, concorda comigo? Seja ela uma petição inicial, seja ela uma simples petição, seja um recurso, seja uma contestação, seja uma reclamação, eu vou sempre iniciar com o endereçamento. E é por isso que eu levei aqui mais de 1 hora para falarmos a respeito do endereçamento. Ele vai inaugurar a minha peça. E como é bom você já começar a peça sabendo que você domina o assunto. Bom, só para recapitularmos, nós vimos então o seguinte: nós vimos que há 3 problemas. O primeiro problema é definir de imediato se é competente para julgar a Justiça Federal ou a Justiça Estadual. Eu vou chegar à conclusão olhando para a parte, porque o artigo 109 da Constituição diz que sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Se eles não forem parte, aí sim será competente para julgar a Justiça Estadual. O segundo problema a ser resolvido é se então será cabível o julgamento pela vara comum ou vara juizado especial. Disse a vocês que até hoje não caiu vara juizado especial, mas não impede que no nosso exame 26 venha. Mas para eu chegar a essa conclusão de vara juizado especial, o examinador terá que gritar comigo. Gritar de que forma? Ele, primeiramente, tem que anunciar que o valor da causa será igual ou inferior a 60 salários mínimos, e a parte autora, a pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. E, por último, a questão do foro competente. Qual a cidade que irei ingressar com essa demanda? Nós comentamos muita coisa durante essa aula, e tudo isso você não precisa decorar. Em segunda fase, a grande vantagem é que realmente a gente consegue trabalhar muito com raciocínio jurídico, e eu tenho o meu vade-mecum para consultar. Acompanhe comigo, o artigo 319 diz lá: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Nesse momento, você já pode fazer remissão ao artigo 109 da Constituição Federal. Quando você faz a remissão do artigo 109, já no artigo 319, inciso 1, é porque você já sabe, opa, olhei para o artigo 109 já vai estar escrito, sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem as
partes envolvidas, será competente para julgar a Justiça Federal. Então, você já sabe. Opa, lembrei. Ok. Aí, lá no artigo 109, até para não ficar muito poluído o seu artigo 319 do CPC, lá no artigo 109 da Constituição Federal, você já coloca a remissão para a Lei 10.259, de 2001, pode já fazer remissão para artigo 3º e 6º. Por quê? Porque quando você vai para o artigo 109 da Constituição Federal, que você se lembra, opa, já defini então, já vi que é Justiça Federal, aí você se lembra que há um segundo problema, saber se é vara comum ou vara juizado especial. Quem vai te lembrar isso é justamente esse artigo dos 3º e 6º da Lei 10.259 de 2001. Por isso que é importante fazer a remissão. Agora, e quanto à Justiça Estadual? A Justiça Estadual é por exclusão. Se não for parte a União, suas autarquias e empresa pública, eu sei que então é Justiça Estadual. E aí, no próprio artigo 319, inciso 1, faça a remissão para a Lei 12.153 de 2009. Por quê? Porque aí ela também vai te lembrar se vai agora ser julgada na Justiça Estadual pela vara comum ou pela vara juizado especial. E, seguindo ali, o foro competente, na Justiça Estadual nós temos artigo 46 e 52 do CPC, para você se lembrar como funcionam as regras. Perceba, fazendo essas remissões, você já grifou todos esses artigos que eu comentei em aula e, abrindo na hora da prova, visualiza e vê a matéria em sua mente com a maior facilidade que há. Ok? Agora, claro, você já sabe fazer a regrinha, né? Já sei quando é Justiça Federal, quando é Justiça Estadual, já sei quando é vara comum, quando é vara juizado especial, já sei o foro. Mas chegou a hora de escrevermos o endereçamento. E aí, como que funciona? Bom, eu vou dizer a vocês o seguinte. Eu, Josiane, tenho por hábito ainda mencionar excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara, e já comentamos sobre a vara. Com o CPC de 2015, não há mais esse rigorismo dessa técnica. Eu não preciso mais endereçar mencionando o juiz. Basta mencionar a vara que vai ser julgado, o juízo que será eleito para julgar a minha demanda. Mas as duas formas continuam corretas, tá? Tem muita gente que vem falar para mim, Josi, de acordo com o novo CPC, não precisa, tá errado falar excelentíssimo senhor doutor juiz. Não é que tá errado, não precisa mais ser dito. Mas, como eu advogo já há anos, muita gente advoga há anos, manteve por praxe, pura praxe. Existe muita coisa que, às vezes, a gente já está tão acostumado a fazer, que não que esteja certo ou errado, mas é a praxe na nossa vida jurídica. E é isso que eu falo com relação a excelentíssimo senhor doutor juiz. Agora, o correto, de acordo com o novo CPC, é só você mencionar o nome do juízo. Vara Civil Federal, por exemplo, vara da comarca da Fazenda Pública, que a gente já vai estudar. Então, eu digo que você sinta-se nesse ponto à vontade para fazer o endereçamento como você melhor se adaptar, fazendo menção ao excelentíssimo senhor doutor juiz, ou somente menção ao juízo que julgará a sua demanda. As duas formas estão sendo admitidas pela FGV. Eu posso provar isso justamente porque, salvo engano, já estamos no 4º ou 5º exame que está seguindo as regras do CPC de 2015, que eu costumo dizer é novo CPC. Como eu advogo já há 20 anos, eu estava com o CPC de 73, para mim 2015 é novo. Tá? Tem algumas pessoas que fazem crítica, fica falando novo CPC, ele já é de 2015. Mas se você for olhar para todo o meu histórico, você vai compreender por que eu falo novo CPC muitas vezes. Pois bem, como ele disse, fica a teu critério. Se você veio de outro professor, também siga como o seu coração mandar, como você já está acostumado. Eu
continuo escrevendo excelentíssimo senhor doutor juiz, e tá certo, a banca da FGV tem admitido e nem poderia ser o contrário. Ela não vai admitir algo que está errado. Como está certo, ela vai admitir com certeza. Veja, o endereçamento na Justiça Federal, eu vou te apresentar o de forma mais completa, mas que também, como eu disse, existem formas mais curtinhas que eu vou lhe apresentando. O meu endereçamento padrão que eu gosto de seguir é esse. Na Justiça Federal, eu digo lá, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, da Vara Cível Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Ora, com o CPC de 2015, você não precisaria mais falar em excelentíssimo senhor doutor juiz federal, começando o seu endereçamento já da seguinte forma: a Vara Cível Federal da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Certo? E ainda há quem tire o subseção e deixe apenas a Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Estado D. Eu faço da forma mais completa, porque até penso, se a pessoa esquecer alguma coisinha, não vai dar aquele efeito de perder a pontuação inteira. Então, eu recomendo fazer excelentíssimo senhor doutor juiz federal, da Vara Cível Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. A subseção refere-se ao município e a seção refere-se ao Estado. Então, aqui no Paraná, a exemplo, teria o seguinte endereçamento: excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Cível, da subseção de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná. E como eu lhe disse, geralmente não é mencionado o nome da cidade, então eu deixo 3 pontinhos para dar a forma genérica, demonstrar ao examinador que eu sei que ali iria o nome da cidade, mas eu só não mencionei porque não foi um dado fornecido pelo examinador e eu não posso inventar nada. Percebe? Então, é dessa forma que nós iremos trabalhar. O endereçamento, essa primeira vista parece ser algo difícil de memorizarmos, mas você vai se adaptar. Tanto que você pode, a partir de agora, já está tomando banho, vai lá dizendo, repetindo, está indo trabalhar, vai repetindo e vai perceber que em todas as minhas aulas eu irei repetir com vocês a cada peça que nós fizermos, até que isso fique grudado em sua cabeça e que você não demande muito tempo na hora da prova. Não posso perder tempo com coisas fáceis, certo? E se eu ingressar com a demanda na Justiça Federal, mas em uma vara juizado especial, muda só o nome da vara, acompanhe. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal, da vara do Juizado Especial Federal. Só troquei isso, ó. Vara do Juizado Especial Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado. Então, na esfera judicial federal, o importante é que você perceba que eu falo em subseção e seção judiciária. Já na justiça estadual, é mais curtinho, mais fácil, quem sabe? Eu digo da seguinte forma: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca D. A Fazenda Pública eu utilizo na justiça estadual, tá? Da comarca para se referir ao município. Muita gente me pergunta, quando que eu vou falar em fazenda pública? Só na justiça estadual. E já lhe adianto também o seguinte, eu sei que em muitas cidades não há fazenda pública, tá? Mas o que acontece? Como a nossa prova é unificada, e graças a Deus a gente não tem que saber sobre a organização judiciária de cada um dos municípios, nós poderemos então fazer da forma genérica. É assim que a FGV tem trazido, inclusive em seus gabaritos. Ela admite fazenda pública, presumindo-se que há fazenda pública em todas as cidades. Quando ela quiser dizer que não há fazenda pública, ela mesma fará essa menção na própria prova. E aí sim, se a prova mencionar, o que ela nunca fez até hoje, mas se ela mencionar, olha, considere que aqui não tem vara da fazenda pública, aí nós iremos ingressar com a demanda na vara cível da comarca D, certo? Porque eu vou sempre do mais específico para o mais genérico.
As demandas tributárias, elas são julgadas nas varas específicas de vara de fazenda pública, via de regra, mas se no município não houver uma vara da fazenda pública, deveremos ingressar com a demanda na vara cível daquela comarca, certo? E, como ele disse, a FGV trabalha com a presunção de que há fazenda pública em todos os municípios. Quando não houver, ela mesma mencionará para nós, ok? Queridos, nós fechamos a nossa primeira aula. É assim mesmo, essas 3 primeiras aulas que eu falo sobre a petição inicial, ela é um pouquinho mais devagar, que eu vou trazendo, apresentando a matéria para vocês passo a passo, porque isso é importante para formarmos o seu raciocínio. Alguns já me perguntam como acompanhar as aulas, se é necessário ter uma doutrina ou apenas com material é suficiente. Veja, o nosso curso apresenta a cada aula ministrada um material complementar. Esse material complementar vai dizer o que nós trabalhamos aqui em aula, mas ele é apenas complementar. É seguro? Você consegue aprovação só acompanhando as aulas e esse material complementar? Com certeza. Desde que, claro, você assista todas as nossas aulas, bem como realize todas as nossas propostas de exercício, a sua chance de ser aprovado, ela realmente é muito grande. Mas para quem quiser uma doutrina, um livro, porque é acostumado, às vezes a pessoa cansa de assistir a aula, ou vai para o trabalho de ônibus, vai de metrô, quer ir lendo alguma coisa, eu indico o meu livro de teoria e prática, da editora Juspodium, veja se dá para vocês lerem. Aqui eu estou com a 9ª edição, mas já está na 10ª edição, mas não chegou ainda para mim, tá? A 10ª edição. E esse livro, na verdade, são as minhas aulas. Também tem muita gente que só lê o livro e já está suficiente. E são as minhas aulas por quê? Porque é exatamente tudo que eu comento em aula tem aqui no livro. Como se eu tivesse ditado realmente, e foi o que aconteceu, sentei um belo dia e escrevi esse livro, como se eu estivesse ministrando a aula. Então fica bem mais fácil, compreensão, com certeza. Para você ter ideia referente a essa primeira aula, já consta tudo aqui, ó, na parte de petição inicial. Consegue observar? Nessa parte de petição inicial, eu vou explicando sobre o endereçamento, vou trazendo tudo o que tem que ter na petição inicial e é claro que ao final eu vou fazer um modelinho para que você saiba como fica a petição inicial. E isso para todas as peças. Veja que tudo isso aqui é de peças que nós iremos trabalhar durante o nosso curso, utilizando vários exemplos. Aliás, muitos casos da nossa prova são retirados desse livro, porque os candidatos sempre falam, é exatamente o exemplo do teu livro. E é verdade, não tem como fugir muito, como eu já disse a vocês. O nosso direito tributário, ele é pequeno, por isso que as nossas chances de acertarmos o que vai cair na prova, cada vez tem obtido aí 100%. Na prova passada foi assim, nós falamos sobre todos os exemplos que tinham na prova retrasada, na anterior, e que Deus conserve assim e que nos permita, mais uma vez, acertarmos todos os casos, exemplos que falarmos aqui que tenha no dia da sua prova. Seja muito bem-vindo ao nosso curso e na nossa próxima aula nós iremos falar mais sobre petição inicial, fazendo inclusive o modelinho. Beijo grande e até mais!